Quando eu larguei tudo e decidi fazer medicina, eu estava completamente perdido de como estudar e como passar numa pública. Eu não tinha como pagar uma particular, eu também não tinha sido nenhum aluno exemplar, então eu não tinha uma bagagem muito boa para começar a estudar. Para você ter uma ideia, a primeira redação que eu fiz para tentar de novo passar em um vestibular, eu tinha tirado 3. Eu sabia um pouquinho de matemática, porque eu tinha feito um curso de matemática antes, mas eu sabia pouco de natureza, não tinha a menor noção do que era linguagens. Então eu comecei não do zero, mas não comecei perto de passar numa medicina. E eu me perguntava o tempo todo o que eu tenho que fazer para conseguir passar numa faculdade ultra concorrida como medicina, tendo uma competição imensa como é no Enem, que tem milhões de inscritos. E eu tinha a ilusão naquele momento que bastava eu persistir e saber a teoria. Então, se eu tivesse um cronograma e tivesse uma disciplina de seguir aquele cronograma, eu conseguiria eventualmente passar. Mas o que eu descobri é que isso não basta e não chega perto de você passar numa faculdade como a USP, medicina, por exemplo. Seguir bem um cronograma vai te levar até certo ponto. Você vai criar uma base, mas não vai te diferenciar dos outros. Vai te colocar lá na média, vai te deixar perto dos 140 acertos na prova do Enem, mas não vai fazer você chegar perto de 150 e 160. Para isso, e demorou para eu descobrir, demorou para eu entender como funcionavam as coisas, mas para isso você tem que passar por uma transformação pessoal, que é quando você vai finalmente aprender a estudar de verdade. Vai aprender a estudar e aprender a aprender. E você vai ter que ir além, você vai ter que ser melhor que os outros em vários aspectos do seu estudo. Se você fizer o mesmo que todo mundo, você não vai se diferenciar. São muitas pessoas estudando com esse mesmo objetivo. É muita gente no Enem, muita gente querendo medicina, por exemplo, e os outros cursos concorridos também. Todo mundo quer estar num curso dos seus sonhos na melhor faculdade possível. E é muita gente querendo isso. Então, você fazer mais do mesmo cria uma base, mas não te dá um diferencial competitivo o suficiente para você conseguir passar nesses lugares que são considerados, entre aspas, melhor que os outros ou são simplesmente mais concorridos porque fica num lugar que todo mundo quer estar. Então eu me fazia direto a pergunta assim: o que é necessário para eu conseguir atingir esse objetivo? Dado que eu tenho tempo para estudar e tenho uma vontade e acho que tenho essa disciplina, essa persistência que é preciso, o que mais eu preciso para me diferenciar dos outros? E é isso que me perguntam direto. Quem está parado com a mesma nota ou quem quer algo muito difícil, me pergunta exatamente isso. Lamber, o que é preciso? E para mim não dá para responder assim, ah, basta você seguir o cronograma. Tem gente que segue um cronograma e consegue 160. Tem gente que segue um cronograma e consegue 130 acertos. E o que é diferente entre essas pessoas? Então eu resolvi fazer esse vídeo para responder da forma mais clara que eu consigo a essa pergunta. O que é preciso se eu desejar passar no lugar mais difícil possível? O que eu vou precisar fazer? E o que você vai precisar fazer é basicamente se transformar em vários aspectos relacionados ao seu estudo. Então, é uma transformação de várias coisas que você faz hoje que você precisa fazer melhor, e eu elenquei essas coisas e vou contar nesse vídeo. Então é o seguinte, o seu estudo, o seu aprendizado e até o momento da prova, ele é formado por vários processos que todo mundo tem que fazer. Cada um faz de uma forma, mas existem formas melhores ou piores de se fazer. Para você conseguir acompanhar esse vídeo e sair desse vídeo sabendo mais do que você sabe e conseguindo organizar esse seu estudo e aprendizado, eu dividi em 7 processos. Existem outros processos, mas esses são os principais que você tem que ter em mente da seguinte forma: todo mundo vai ter que fazer esses processos. Eu preciso fazer um pouquinho melhor que os outros para ir melhor que os outros na prova, para render mais, para ter um aprendizado maior, para reter mais informação. E o que é extremamente importante é que todas essas melhorias, elas se acumulam. Então são 7 processos. Se você faz um pouco melhor cada um deles, já são 7 coisas que você faz melhor. Se você faz um pouco melhor a cada dia durante seu ano, você vai multiplicar essa sua vantagem para cada dia do seu estudo. Então você vai ter, sei lá, 200 dias até o Enem. Se você fizer um pouquinho melhor cada um desses 7 processos, você vai ter 200 dias de processo melhorado quando comparado com outra pessoa, o que te dá muita vantagem. E aí você entende que é possível você sair do 130 para o 150, 160, se você melhorar cada uma dessas coisas ao longo do tempo. Então eu vou falar cada um desses processos, vou dar um exemplo de como você melhorar, mas tem várias formas de você melhorar. O meu canal inteiro é basicamente sobre isso. Cada um dos vídeos eu falo algo que você pode melhorar. Mas eu vou falar um exemplo para cada um dos processos, e é claro que cada pessoa evolui num processo num momento. Então talvez você não consiga evoluir nos 7 processos de uma vez.
Às vezes demora para você pegar o jeito, mas tendo em mente isso, você já sabe que eu preciso evoluir cada um deles. Então eu ainda separei em 7. E eles são: você precisa se organizar melhor, assistir a aula melhor, estudar depois melhor, melhorar sua interpretação, melhorar seu jeito de fazer revisão, melhorar seu jeito de fazer prova e melhorar seu jeito de corrigir os seus erros. E cada um desses processos tem várias formas de fazer, não existe uma forma única de fazer. Mas existem formas melhores e piores para você, que funcionam melhor ou pior e que te dão ou não vantagem ao longo do tempo. Se você faz igual a todo mundo, você não tem vantagem. Se você faz do pior jeito possível, você vai aprender pouco. Então você tem que pegar cada um desses processos e pensar qual vai ser a melhor forma de se fazer esse processo. Então vamos começar por assistir aula. Não adianta, e eu vou dar exemplos, eu não vou falar que para cada processo tem um monte de coisa a ser falada. Aqui eu vou dar exemplos para você começar a pensar a respeito e perceber que realmente tem como eu melhorar cada um desses processos. Então, o primeiro processo, assistir aula. Tem jeito melhor de assistir aula? Tem jeito melhor. Se você, por exemplo, está ultra preocupado durante a aula em simplesmente copiar a lousa igualzinho à lousa do professor, você está fazendo já errado. Primeiro, se você for copiar tudo idêntico ao professor, o primeiro problema é que você vai gastar tanto tempo copiando e se concentrando em copiar, que você não vai prestar atenção na lição em si. Você não vai aprender o tema, você vai estar mais concentrado em copiar do que prestar atenção na aula. Então existem formas de anotar que te atrapalham um pouco menos, porque na aula você tem que estar concentrado em aprender os conceitos. Outro problema de anotar tudo é que você vai ter um material tão grande depois de tudo que você anotou que vai ser difícil você fazer revisão com esse material. Você vai ter que ler muita coisa para extrair o que é mais importante, para ter aqueles gatilhos de lembrar aquilo que você já esqueceu. Se você tiver tudo, toda essa revisão vai ser um inferno, porque você vai ter que ler muita coisa que não é importante para achar o que é importante, o que não é produtivo. Em comparação com alguém que aprendeu a anotar direitinho, que vai ler o essencial, vai aprender bem mais rápido e já pode ir para outro assunto. Então vai ter uma produtividade muito maior que a sua. Então você pega essa produtividade maior da outra pessoa ao longo dos dias até o seu Enem, e ele vai ter uma vantagem muito maior em relação a você. Então você tem esse processo, que é assistir aula. Como você pode fazer de um jeito melhor que você já faz? Essa é a primeira transformação. A segunda, depois disso, como que você vai estudar depois da aula para render mais que os outros? Como que você vai estudar depois da aula para reter mais informação que os outros? E aí um exemplo que para mim é muito claro da diferença de alunos mais preparados e menos preparados, que já pegaram um jeito de estudar depois da aula, é o seguinte: tem gente que vai estudar o máximo que consegue, mas você vê que em determinado momento do estudo está tão cansado que está lendo por ler, mas não está absorvendo nada. Está fazendo exercício por fazer, mas não está aprendendo nada. Que vai meio que na inércia, só fazendo, mas está tão cansado que não está aprendendo. Então existem várias técnicas para você estudar quando você não está cansado. E aí tem um monte de técnica por aí. Tem aquela técnica Pomodoro, que você estuda um pouquinho, descansa um pouquinho. Isso já ajuda. Existe a técnica de alternar matérias. Você estuda uma exatas, depois uma humanas, que descansa também. Também ajuda a você não cansar demais. Então tem um monte de técnica. E você tem que pegar essas técnicas e filtrar o que funciona melhor para você, para aquele momento que você está estudando e não está em aula, como render mais do que você rende hoje. Então é uma outra transformação. Você entende? Se você já assistir a aula melhor e se você estudar depois melhor, você já vai ser uma pessoa muito mais produtiva do que você era no dia anterior, que você usava os processos antigos. E aí tem o processo de como você se organiza, que também faz completa diferença. Quem pegou o meu cronograma, o upgrade do cronograma, viu que lá tem duas agendas diferentes, a básica e a avançada. Na básica, você segue o cronograma e estuda a teoria do dia. É isso. A avançada, você tem um monte de melhoria, de organização, para render mais e estudar o que importa mais para a prova. Então, por exemplo, lá na agenda avançada, você tem leitura todo dia, o que já ajuda na sua interpretação. Você tem exercício físico, o que dissipa um pouco o estresse. Tem exercícios de matemática em dias alternados, para que você treine mais matemática, que vale bastante no Enem, e que tem gente que tem muita dificuldade, então precisa treinar mais que os outros. Então tem como você organizar? Se você pega um plano padrão na internet, todo plano vai ser igual de todo mundo. Tem como você organizar a sua semana para que você foque no que você é mais fraco, para que você foque no que pesa mais na sua prova, para que você treine leitura, que é essencial para o Enem. Então tem como melhorar a sua organização, isso ajuda muito, para você estudar nos horários que você cansa menos. Então, ó, eu estou no terceiro processo e olha o tanto de coisa que já dá para você melhorar
para você evoluir um pouco, para você ser melhor do que você era no ano passado. Aí você percebe que a sua nota estava estável porque os seus processos estavam estagnados. Se você mudar não adianta você saber toda a teoria se seus processos são ruins, porque os outros vão render bem mais que você. Então eu já falei aqui, ó, como melhorar a parte de assistir aula, como melhorar seu estudo à tarde, depois da aula, como melhorar a sua organização. Tudo isso somado vai fazendo muita diferença. Porque não é só a soma em um dia, é uma soma a cada dia do ano. E ainda tem todos os outros processos. Então vamos lá para o quarto processo. Como interpretar melhor que os outros. De cara, você precisa ler sempre. Não tem como aprender a ler sem ler um monte. Você tem que treinar a leitura. Por isso que eu coloco nos meus cronogramas. Leia todo dia um pouco. Também não adianta você só ficar lendo coisa fácil, se no Enem cai coisa mais complexa e demorada. Você precisa treinar algo que é desafiador o suficiente para você aprender a ler para o Enem. E também é melhor fazer leitura ativa quando comparada com a leitura passiva. Você nem sempre vai conseguir fazer a leitura ativa porque cansa, exige um pouco mais de tempo, exige paciência, mas você de vez em quando fazer uma leitura ativa já é superior à leitura passiva. Porque na leitura ativa você está bem mais preocupado em entender a cada frase, entender a construção que o autor usou, entender as entrelinhas. E aqui meu objetivo não é falar a diferença entre leitura ativa e passiva. Eu vou colocar na descrição um vídeo para cada um dos processos para você poder se guiar. Mas você tem que entender que existem formas de ler. Uma forma é melhor que a outra. Isso influencia na sua interpretação. Você melhora o seu processo de interpretação como um todo, o que ao longo do tempo vai fazer uma diferença enorme na sua prova. Então vamos para mais um processo, que é o de como você faz revisão. Tem várias formas de fazer revisão, e aí tem um monte de vídeo no YouTube sobre isso, cada pessoa faz de um jeito, mas o ponto é, quem não tem técnica nenhuma de revisão vai fazer provavelmente uma revisão pior que quem usa algumas técnicas. O que eu acho que é o útil para revisão, que você tem que saber, sair desse vídeo assim, já sabendo um pouco mais e procurar depois, é revisão espaçada e revisão ativa. Você usando esse combo, revisão espaçada e revisão ativa, vai melhorar muito a sua revisão, vai melhorar muito a sua memória, vai melhorar muito a sua retenção, você vai render bem mais o seu estudo. A revisão espaçada é basicamente você fazer um monte de revisão durante o ano. Não adianta você só deixar para fazer revisão antes da prova. Sempre que você estiver esquecendo algo, você tem que fazer revisão. E aí tem vários jeitos de fazer revisão espaçada. Tem gente que faz semanal, tem gente que faz mensal, tem gente que usa card, tem gente que usa aplicativo, tem várias formas. Aí vai o que você achar melhor. E a revisão ativa é uma revisão que você tenta lembrar por conta própria o que você teve e não só olhando uma folha passivamente tentando lembrar. Se você tenta lembrar por conta própria, quando você lembra, você absorve bem mais aquilo e a chance de você esquecer é bem menor. Então a revisão ativa é superior à revisão passiva, você grava bem mais. Então vamos para mais um processo, porque senão o vídeo vai ficar infinito, que é o processo de fazer prova, que é outra coisa que você precisa melhorar. Então você precisa ter uma estratégia de prova, não adianta você fazer cada prova de um jeito, não adianta você chegar na prova sem ter um plano de como fazer a prova, você precisa ao longo do ano, durante os simulados com o tempo, ir aprimorando a sua estratégia de como fazer a prova. E aí tem várias estratégias também, o simplificar, tem várias técnicas mais avançadas, tem técnicas mais básicas, mas o que você precisa saber é que você não pode perder tempo demais em uma questão. Então você precisa aprender a pular questões demoradas, porque uma questão demorada no início da prova vai fazer com que você não consiga fazer várias questões rápidas no final da prova. Então você precisa aprender um modelo de pular essas questões demoradas e colocar na frente as questões rápidas. Para caso você tenha que chutar na prova, você chute uma demorada e não 6 fáceis e 6 rápidas. Então, para isso também existem técnicas, estratégias e você precisa treinar. Não adianta você deixar para fazer isso no dia do Enem, se você quer algo super concorrido. E aí, o último processo desse set, de novo, tem outros processos. Aqui eu tentei colocar num esquema para que você crie essa metacognição de se questionar a respeito das coisas que você faz para você evoluir. Se você ficar estagnado nos processos, você não vai mudar sua nota, por mais que você conheça o conteúdo completo. Então vamos lá, o último, que é como corrigir seus erros. Eu vejo gente fazendo simulado e fazendo questão e tentando corrigir o mais rápido possível só vendo qual era a resposta certa. Você não aprende corrigindo dessa forma. Você precisa, quando errar, tentar entender a teoria, o porquê você errou, não simplesmente a resposta certa. Você precisa voltar na teoria e falar, ó, eu errei porque eu não entendi esse conceito direito. Como que é esse conceito da forma correta? E aí você tem que aprender. Não dá para você só ver a resposta certa e errada. Até porque você acerta várias questões sem querer. Então não adianta você acertou e pulou e não viu a teoria. Você tem que ler cada questão do simulado que você faz, cada questão da lição que você faz,
ver o porquê você acertou ou porque você errou e aprender com aquilo. Você aprende muito assim. Se você pular isso, você está jogando fora uma das maiores oportunidades de você aprender. Aprende demais corrigindo questão. Corrigir questão é tão importante quanto fazer questão. Não tem como pular isso. E tem mais jeitos de evoluir também nesse processo. Eu, por exemplo, quando identificava uma questão que eu sabia que ia esquecer no futuro, ou sabia que eu tinha que ir além e aprender uma técnica só sobre aquele tipo de questão, ou era uma questão que caía várias vezes e eu tinha o costume de errar, eu separava essa questão e fazia ela uma vez por mês de novo, até o Enem. Eu tinha uma pastinha com várias questões que eu identifiquei durante o ano, que eram dificuldades minhas, e a cada mês eu fazia todas elas de novo. E aí não tinha como eu errar mais. Porque eu não só fazia revisão, eu ainda tinha essas questões e refazia essas questões. Para mim não era surpresa nenhuma. Para mim, depois disso, eu desejava que essas questões caíssem na prova. Porque eu fiquei especialista nelas de tanto que eu tentei resolver. E de novo, o objetivo desse vídeo não é eu te ensinar cada processo, qual que é a melhor forma possível de se fazer, até porque cada pessoa tem um jeito que é o melhor possível para fazer aquele processo. Eu já fiz de várias formas, então tenho um conhecimento suficiente para dar algumas dicas que talvez te ajudem. Mas o objetivo desse vídeo é você entender que para você conseguir passar em algo super difícil, não basta você saber o conteúdo e não basta você ter disciplina. Você precisa se preocupar em ser a sua melhor versão em cada uma das dimensões que é cobrada na prova. Então tem esses 7 processos. Como você pode fazer de um jeito melhor cada um deles? Eu tenho certeza que nesse vídeo você já teve várias ideias de como você pode ser uma melhor versão de você mesmo amanhã, mudando alguns processos. E de novo, não é só mudar um dia, é cada mudancinha ao longo do tempo faz com que você fique muito superior a alguém que está com um processo mais defasado. Isso te dá uma vantagem competitiva real. Então você tem que passar por essa transformação de se questionar e melhorar em cada um dos processos. E eu prometo que isso vai te ajudar muito. Você vai perceber, nossa, como eu faço de um jeito bem melhor isso que eu fazia mal antigamente. E isso é como se fosse, não é a teoria em si, mas é algo que é exigido pelo vestibular, ainda mais quando é um vestibular por competição, que você tem que ir além, tem que ser um pouco melhor que os outros em vários aspectos. Então, respondendo à pergunta, o que eu preciso para passar num curso concorrido? Você precisa ter a disciplina e a persistência, você precisa ter acesso ao conteúdo com um planejamento, então você precisa ter um cronograma e livros e aulas para você consultar e aprender, mas você precisa melhorar seus processos. Porque se você fizer tudo do cronograma com processos ruins, a pessoa que tem um processo um pouco melhor vai estar muito na sua frente. Eu vou deixar na descrição alguns vídeos para cada um dos processos, para você ter uma ideia. Assim, ver o que funciona para você. Não existe o que é completamente certo. Você tem que testar e falar, eu realmente aprendo melhor assim, eu realmente faço revisão melhor assim, as minhas anotações realmente são um pouco melhores assim, eu realmente estou interpretando melhor após ler assim. E aí você tem que testar e você tem tempo até o Enem. Mas você precisa ter essa preocupação. Como melhorar as coisas que eu faço hoje. E eu espero que o vídeo tenha te ajudado e obrigado.